Aí galera, beleza? Queria gravar esse vídeo já faz muito tempo e eu não consegui gravar, né? Desde que a Dai foi embora. Hoje, dia 2 de novembro, se passaram exatamente 9 meses desde que a Dai foi embora. E eu sentia que eu precisava gravar esse vídeo para os meus filhos, para os amigos, para todo mundo que se preocupou com ela. Desse período final, né, de tudo que antes dela partir. Acho que no dia do culto em memória eu não consegui falar muita coisa que eu queria falar, né? A gente começou a namorar no dia 12, casou no dia 12, e o culto de memória também quis Deus que fosse no dia 12, né? E, enfim, eu queria começar a falar pela minha doença, né? Em 2015, depois que o Fefe nasceu, ele tinha alguns meses, eu comecei a sentir um pouco de tontura, um pouco de dor no olho, e desde então eu tive muita dificuldade de andar, de fazer as coisas, e a Dai sempre cuidou da casa, sempre cuidou do Fê, trabalhava, cuidava de mim, e em nenhum momento ela reclamava disso, né? Pelo contrário, ela demonstrava mais e mais o seu amor pela gente, né, lá de casa. E eu lembro que na pandemia eu fiz um post para ela quando a gente completou 8 anos de casado, que mudou para mim a visão que eu tinha da Dai, né, daquela menina frágil e que precisou, né, pelas circunstâncias da vida, virar uma leoa. Faz exatos 8 anos que tomei a melhor decisão da minha vida. Talvez não tenha sido para ela. Mas a metade desse tempo foi de muita luta, quando um filho recém-nascido e um marido acamado fez ela se tornar a mulher que é hoje. A menina frágil se tornou uma mulher de família, forte e determinada. Durante esse tempo todo da minha doença, não existiu um dia que ela reclamou da situação e de ter que cuidar do filho pequeno, do marido doente e trabalhar para nos sustentar. Hoje posso ver a bravura e força dessa menina, que foi obrigada a se tornar mulher. Se um dia eu tiver 1% da força e determinação dela, estarei feliz. Te amo. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui, foi nesse lugar, nessa árvore aqui. Oi, gente, tudo bom? Que a gente gravou o primeiro vídeo que ela agradeceu a todo mundo pelas orações, pelas mensagens, né? E acho que eu demorei muito e veio a calhar que hoje eu tô aqui nesse mesmo lugar. E depois que eu fiquei muito doente em 2017. Eu lembro que no final do ano de 2017 foi um ano muito marcante. Eu fui internado diversas vezes na UTI, quase morri. E mesmo assim, a Dai cuidava de mim, fazia tudo, cuidava do Fê, né? E eu comecei a melhorar. E a gente tava com... Ela queria muito ter a Alice, ter outro filho. Durante a pandemia a gente hesitou um pouco, né? A gente tinha desistido da ideia, depois a gente voltou, né, a tentar, e a Alice veio, né? De repente, a gente ainda estava durante a pandemia, né? Que foi um período muito bom pra gente, porque foi um momento que a gente conseguiu viver mais tempo junto, né? Eu, Fefe e a Dai. Apesar das brigas, né, de todo casal na pandemia, de viver mais intensamente, assim, né, não tinha, né, contato com mais ninguém, a gente conseguiu viver bem, né, a gente passou bem esse período de pandemia. Alice! Ai, ai. E eu lembro que um pouco antes da pandemia, a Dai sempre pedia para eu fazer terapia, que ela via que eu não estava bem, né? Psicologicamente, tal, mentalmente, e eu hesitava muito, né? Até que um dia a gente começou, a Luzi, né, nossa psicóloga,
pediu, na primeira reunião, a gente ir junto, né? E a gente foi, conversou, né? E de repente, naquela primeira sessão, a Luzi falou assim, né? Preciso cuidar da Dai primeiro, depois cuidar de você. Porque desde que eu fiquei doente, a Dai, o foco dela era cuidar de mim, cuidar do Fê. E ela deixou, né? Ela abriu mão de cuidar dela para cuidar da gente. E desde então, passaram-se 6 meses da Luzi cuidando dela, tratando ela. E ela começou a mudar, né? Começou a se cuidar mais, começou a cuidar dela também, né? Que até então ela só cuidava da gente. E em meados de 2019 eu comecei minha terapia também, né? Com a Luzi. E a gente foi indo até que a gente teve alta em 2021, assim, dos nossos problemas de casal, né? De toda a terapia que a gente fazia de casal, de todos os problemas que a gente viveu juntos, né? De tudo. A gente já tinha vivido bastante coisa dolorosa, né? Começar a fazer a químio. E durante a químio, o tratamento que ela fez de químio era quinzenal. Ela passava uma semana muito mal, ela levava até uma bolsa de medicamentos que ficava no corpo dela, liberando medicamento. E ela ficava muito mal por uma semana e na outra semana ela ficava super bem, voltava a fazer academia, Muay Thai, né? Exercício praticamente todos os dias. Essa primeira foto foi tirada quando saímos da segunda químio da Dai. Ela estava bem fraca e precisei de uma cadeira de rodas para ajudá-la a ir para o carro. Na segunda foto foi tirada uns 4 anos atrás. Era a Dai que me empurrava. Foram anos em que ela abdicou de muita coisa por mim e pela nossa família. E nesse dia me senti honrado e grato a Deus por me permitir estar vivo, para estar do lado dela hoje, neste momento difícil, mas de muita alegria e paz que estamos sentindo, pois sabemos que Deus está cuidando de nós e isso já nos basta. Porém, a gente ia fazer os exames e sempre era a mesma coisa, né? O câncer estava piorando, não tinha nenhuma melhora, pelo menos nem estagnar, conseguia estagnar. E mesmo assim a gente foi prosseguindo, né? Até que chegou um momento em que a gente trocou para um segundo tratamento, que era 3 semanas sim, 1 semana de descanso. E ela ficava super bem, ela só ficava ruim no dia e no outro dia ela já estava na academia de novo, já estava fazendo as coisas com a alegria dela, né? E foi indo, até que chegou... a gente chegou em novembro, que a gente foi para a conferência FIRE, e lá muitas coisas aconteceram. Eu lembro que o Todd White orou pela gente, né? A gente conseguiu. E depois daquela conferência, até a Tarsila, né, a moça que trabalha lá em casa, um dia a Dai virou pra gente e falou assim, tô curada. A gente ficava assim, né, nossa, será que ela foi curada mesmo? Será que, né? E depois eu vim a entender, né, a cura dela, que ela não era cura física, mas era cura espiritual, né. Essa foto despretensiosa, tirada em 5 de novembro de 2022, representa para mim nossa cura. Não a cura física, mas a cura espiritual, onde o amor de Deus foi derramado em nossas vidas e entendemos que os propósitos de Deus são mais perfeitos que os nossos, que estamos de passagem neste mundo. Quando perguntam se estamos bem, respondo que estamos ótimos, mas porque Deus tem nos consolado e dado forças neste momento difícil, que nunca nos abandonou, que se mostrou fiel desde o início. Os médicos ficam intrigados com a Dai, pois com o câncer no estágio que está, ela tem toda essa disposição e força. Só pode vir de Cristo, e tenho absoluta certeza que vem dele. Peço que continue orando pela Dai, esta guerreira que nos surpreende a cada dia mais. Te amo. Então, desde então, ela a gente não buscava mais a cura física, né? Ela buscava Deus todo dia, louvava, orava, e era muito forte a presença, né, de Deus nesses momentos. Eu lembro que ela sempre
Estava lá com a Bíblia, com marca-texto, com livros, louvando, sempre buscando a Deus nesses momentos mais difíceis, né? Até que então veio mais um exame, também deu ruim, e então os 2 tratamentos que eram aprovados para o câncer de pâncreas dela não surtiram efeito. O câncer tinha aumentado muito, muito mesmo. Então o médico, né, o Dr. Ariel, falou assim, ó, a gente tinha mandado a biópsia para os Estados Unidos, e fazendo um exame falavam que estavam testando esse câncer dela, né, esse tipo de câncer dela, com um remédio que era para melanoma, mas era super caro, né? A gente acabou comprando uma caixinha, ela foi tomando. Mesmo assim, quando a gente foi fazer, né, o exame, no dia 2 de janeiro, né, de 2023, a gente voltou no médico e ele falou que esse medicamento experimental também não estava funcionando, né? E que não tinha mais nada que pudesse ser feito. Ela estava com um nível de bilirrubina muito alto no sangue, né? E isso foi em decorrência do câncer, porque a bilirrubina era produzida no fígado e ela ajuda, né? Ela era expelida pelo cocô e pelo xixi, mas ela já não estava mais conseguindo processar tudo isso e estava caindo de volta para a corrente sanguínea, que deixava ela com a pele amarela, e essa substância no sangue dela, no cérebro dela, era meio que um veneno, né? Com o tempo ela ia ficar mais confusa, mais cansada. Então nesse dia 2 de janeiro eu lembro que ela voltou do médico bem desanimada, porque o médico falou, ó, não tenho mais o que fazer, não tem mais remédio, a gente não tem mais o que possa ser feito. Isso foi numa segunda-feira, então no fim de semana a gente foi viajar com os amigos, a gente ia retornar no domingo, só que no sábado ela passou muito mal mesmo, e eu acabei ligando pro médico no sábado, ele falou, ó, volta, e no domingo a gente internou ela. A gente acabou fazendo uma ressonância, porque a princípio a suspeita era que estava com alguma obstrução devido ao câncer, que a bilirrubina não estava conseguindo ir pro estômago e seguir o fluxo normal, né? Porém, quando saiu o resultado do exame, não tinha nenhuma obstrução e o fígado estava morrendo, né? Estava entrando em falência hepática. Então, novamente o médico falou, olha, agora mesmo não tem mais o que ser feito, é só esperar, né? Então, foi chamado a equipe de medicina paliativa para ela sentir, né, menos dor, para ela conseguir descansar. Só que ela não queria tomar os sedativos, a medicação, porque ela se cobrava muito, porque quando as crianças iam, ela estava muito cansada, né? Ela estava com esse excesso de bilirrubina no sangue, e ela o médico falou que ela ia ficar cada dia mais confusa, cada dia mais cansada, e ela ficava com dor para poder, quando as crianças chegassem, ela tá acordada para ver as crianças, né? E chegou até se cogitar um home care, né, para ela ficar em casa, mas ela não queria, né, que ia morrer em casa, porque as crianças iam estar lá, e enfim, a gente decidiu que ia ficar no hospital, que pelo menos tinha um cuidado maior, os enfermeiros. E foi assim que a gente conseguiu tomar essa decisão, que era bem difícil, né, de permanecer no hospital sabendo que ela nunca mais ia sair de lá viva. Eu lembro que durante esse mês, praticamente um mês que ela ficou internada no hospital, ela foi piorando a cada dia, né?
Ela não estava mais conseguindo ficar acordada porque ela estava tomando muito sedativo para dor, morfina, e a cada dia ela estava dormindo mais tempo, né? Por mais tempo ela não estava conseguindo ficar acordada por muito tempo. O corpo dela já estava bem cansado, o próprio corpo estava poupando energia porque sabia que tinha algo errado, né, com ela. Então, as enfermeiras até entravam e falavam: nossa, eu vejo aqui, eu vou nos outros quartos, eu vejo o semblante das outras pessoas, né, eu vejo as outras pessoas com dor, tal. Ela tá mal, mas ela tá sempre com um sorriso, ela tá sempre bem, né, parece que ela tá em paz. Porque um dia eu lembro que eu sentei do lado dela, ela abriu os olhos, eu segurei a mão dela e falei assim: você tá com medo? Aí ela falou assim: não, medo eu não tô. Porque eu sei pra onde eu vou. A única coisa que eu fico triste é porque as crianças não vão ter uma mãe, né, pra cuidar delas. E essa é a minha única tristeza. Mas eu tô em paz, eu sei pra onde eu vou, eu sei o Deus que eu tenho, a fé que eu tenho. E não tenho medo de morrer. E ela era tão assim que as enfermeiras um dia tinham proibido, né, de ela ir no banheiro sem chamar a enfermagem pra ajudar a levar ela e tal, né. E ela era, tipo assim, cabeça dura, né. Um dia ela chegou pra mim e falou: quero ir andar lá no corredor. Eu falei: mas a gente não pode levantar dela, eu quero andar. Então eu falei assim: tá bom, você quer? Então ela levantou e andou no corredor pra todo mundo ver que ela conseguia, né, andar, tava bem, que ela continuava conseguindo fazer as coisas, né? Ela era bem cabeça dura nesse sentido. Ela queria ir no banheiro, queria comer, queria levantar, queria, enfim, coisas que as enfermeiras já tinham proibido a ela, né, de fazer. Até que chegou um dia que ela estava dormindo, do nada ela começou a orar, ela começou a cantar uma música, louvar a Deus. Eu sentei do lado dela, segurei na mão dela e ela falou assim: declara a vida. Na hora eu comecei a declarar a vida, a gente começou a orar. E no meio da oração eu pedi cura. Ela me interrompeu e falou: não quero que você peça cura, só quero que você declare vida. Na hora eu não entendi, mas obedeci, né? Comecei a declarar vida, vida, vida. E eu entendi que ela já não queria mais pedir pela cura dela. Ela sabia para onde ela estava indo, ela sabia, né, tudo que ia acontecer. Ela tinha plena consciência do que estava acontecendo com ela, apesar dela, os médicos falarem que ela ia ter confusão mental, ela não teve, né? Nos momentos que ela estava acordada, ela sempre conseguiu falar, expor tudo que ela queria, né? E então eu tinha falado com os médicos de que quando chegasse, né, o processo ativo de morte, que seria o momento que ela estaria prestes a morrer mesmo, eu falei para ela me avisar que eu não ia mais levar as crianças, né, para não, enfim, não passar mais, né, elas não verem. Então a gente estava no Oswaldo Cruz, do lado do Shopping Paulista, um dia num sábado. Eu pedi para os meus pais levarem as crianças para elas me verem, né, porque eu ficava 24 horas com ela praticamente, então eu não conseguia ver as crianças. Então a gente almoçou no shopping e nesse dia o Fefe virou pra mim e falou: quero ver a mamãe. Eu falei: não, mamãe não tá bem, né, você não pode, né, os médicos já não deixam mais. Aí ele falou: não, papai, eu quero ver a mamãe, eu não tenho medo. E naquele dia a gente, então, eu falei: tá bom, então vamos. Levei ele. E no meio do caminho do shopping pro hospital tinham umas pessoas vendendo uns paninhos. Ele comprou um paninho para dar de presente para a mãe.
E chegando lá, ela já não conseguia mais, né, responder, já estava bem debilitada. Então ele só segurou a mão da mãe, orou com ela. E eu lembro que eu tinha pedido para os médicos me avisarem, né, quando eu estivesse perto do dia que ela ia embora. Aí um dia o Tawei, né, virou, conversou com uma das médicas paliativas e falou, vamos tentar fazer alguma coisa, né. Um dia a gente perguntou para Dai quais são seus últimos desejos, né. Aí a primeira coisa que ela falou foi, quero gravar vídeos para os meus filhos. Então a gente arrumou as coisas, a Suzy, a Jenny, o Daniel vieram no dia seguinte, com um monte de coisa, um monte de fantasia pra gente gravar os vídeos, né? A gente conseguiu gravar alguns vídeos, né? Oi, Fê. Eu sei que toda vez que você passa por essa data vai ser um pouco difícil para você. Não vai ser fácil, mas eu quero que você saiba que você fez a mamãe a mulher mais feliz do mundo, tá bom? Te amo demais. Beijo. O segundo desejo dela era participar do casamento do Isaac. E a equipe médica lá do hospital conseguiu preparar uma cerimônia bem legal. Ela participou, a gente achou que ela não ia conseguir, mas tanto para gravar o vídeo como para ir para a cerimônia ela conseguiu, ficou bem. E em último desejo ela queria passear no bosque que tinha dentro do hospital, né? Ela falou, quero ver o sol, né? E naquele dia lá, mesmo as enfermeiras não querendo muito, a gente conseguiu uma autorização lá da médica e levou ela, né, para caminhar no bosque, para ela ver, tomar o sol, né? Pela última vez. E ela foi. Mesmo muito debilitada, a gente foi. E chegou um dia que tava eu e a minha sogra sentado lá. Ela abriu os olhos, a gente sentou do lado dela, segurando. Ela olhou para trás de mim assim e falou, eu tô vendo um anjo. E acho que a partir daquele momento eu senti que era chegada a hora dela, né? E ela estava sentindo muita dor. E um dia a médica falou assim, né? Olha, eu posso aumentar os sedativos para você não sentir mais dor, mas talvez você não acorde mais. Tudo bem para você? Ela respondeu na hora que sim. Perguntei para ela se ela tinha mais alguma coisa que ela queria falar. Estava sentado, né, na cama. Ela virou para mim e falou, fala pro Fê que eu amo muito ele e que eu vou estar lá no céu esperando por vocês. Esses foram os últimos 3 desejos e, graças a Deus, a gente conseguiu realizar, né? Foi bem difícil, mas a gente conseguiu. E eu lembro que teve um dia, era 25 de janeiro, feriado de São Paulo. Teve um casamento que os irmãos da Dai foram. E naquele dia ela acordou e ficou pedindo pelos irmãos, chamando, por diversas vezes. Então eu mandei mensagem e falei, acho que é melhor vocês voltarem porque a Dai tá chamando muito por vocês, né? E eles estavam no casamento, vieram correndo. E naquele dia ela já estava bem debilitada, ela de repente quis sentar na varanda, sentar no sofá. E ela queria fazer uma coisa que ela sempre fazia para todos nós, né? Que era servir. E ela serviu manga. E uma coisa que
Só percebi depois que ela partiu que você só sabe a dor da morte da pessoa que você mais ama quando você está sentado na primeira fila de um velório e seus filhos estão chorando, inconsolados, né? Fefe, no dia, ele não chorou muito, mas no dia do velório, depois que o caixão desceu, que ele conseguiu liberar todo o choro dele, né? E eu, como pai, meu coração despedaçou naquele momento. Não tinha reação, só abracei ele, falei que mamãe estava bem. Você olha assim e não consegue reagir, sabe? Não consegue explicar, não consegue falar, não consegue ter reação de nada, assim, sabe? Parece que você só tá sobrevivendo. Você tá, sei lá, vivendo um sonho, sabe? E eu cria, né, que o milagre ia ser a plenitude da minha fé, assim, sabe? O milagre da cura dela ia ser quando eu estivesse no ápice da minha fé, assim, sabe? Eu ia estar... Não sei. E eu vi que o milagre não era o ponto focal da minha cura, assim, sabe? Da minha cura espiritual, assim, sabe? Do meu sentimento. E hoje eu tô bem. Acho que esses 9 meses eu passei por diversas fases. Eu acho que a primeira fase era uma tristeza profunda, assim, de tipo não conseguir sair da cama, assim, de não conseguir fazer nada, assim. Eu só vivia, sobrevivia, como eu digo, porque tinha os afazeres das crianças, levar a criança no médico, fazer as coisas. Eu tava vivendo cada dia, mas com uma profunda tristeza, assim, né? De pensar só coisa ruim, de não conseguir ver alegria em nada, assim, sabe? Correndo com a papelada, burocracia das coisas, do dia a dia. E passando essa fase, chegou uma fase de revolta muito grande. Eu acho que de brigar, de não querer mais saber, sabe? De falar assim, meu, pra quê? Pra que, Deus? Você trouxe a Alice, que eu não consigo carregar no colo, que eu não consigo fazer nada com ela, dar um banho. Se você ia levar, dá é porque você me trouxe a Alice, né? E eu me questionava muito, né? Falei, pra que, Deus? Pra que você quer? O que você quer? O que eu fiz? O que você quer que... O que você quer de mim, né? E... Sei lá, eu... Depois de muito tempo, eu lembrei que a gente que pediu pela vida da Alice, né? Eu não podia ter mais filhos, né? Pelos médicos. Pelo tanto de remédio que eu tomei, pelo tanto de tratamento que eu fiz para a doença. Mas chegou uma época que eu estava conformado, eu acho. Falei assim, se Deus quer assim, não tem como eu mudar, não tem o que eu fazer, não tem o que eu possa fazer para mudar, né? A Dai se foi, eu tô com 2 crianças pequenas, e dane-se. Deus quis assim, não posso fazer nada. Só tenho que aceitar e pronto. E eu vivi assim até julho. Praticamente sobrevivendo. Até que um dia eu e um amigo tava marcando de sair para almoçar, né, para conversar e tal, e sempre dava errado. E um dia
liguei e falei, desencana, né? Os horários nunca batem e tal. Mas eu tô bem, né? Eu tô bem, não precisa se preocupar comigo, eu tô bem. E daí ele falou assim, não, mas eu que não tô bem, eu que queria conversar, né? Aí aquilo, depois daquele dia, aquilo me incomodou bastante, né? Eu falei, putz, não sou só eu que tenho problemas, né? Pessoas precisam de mim também, né? Foi a partir daí que eu resolvi, sei lá, foi um estalo, né? Foi um clique que eu comecei a pensar que eu também, né? Devia ajudar os outros, né? Porque desde que eu fiquei doente, sempre eu que recebi atenção, sempre eu que era o consolado, vamos dizer assim, né? E chegou um momento que resolvi me matricular no seminário, resolvi voltar a trabalhar, resolvi voltar a fazer exercícios mais constantes, resolvi voltar a viver, eu acho, sabe? Porque eu tava vivendo numa rotina, assim, de tristeza, assim, sabe? De não saber o que fazer, de estar perdido, assim, sabe? Não conseguia raciocinar, sabe? Só vinha coisa triste, só vinha coisa pesada, assim, sabe? E nesse momento que eu tava muito triste, eu lembro que uma vez eu olhei pra Alice, assim, e o inimigo trabalhou muito forte nisso, que eu fiquei falando assim, foi por causa da gravidez da Alice que foi o gatilho do câncer da Dai. E eu fiquei dias, assim, não conseguia olhar pra Alice, assim, sabe, de tristeza, assim, sabe, de pensamento ruim, de coisas muito, sei lá, pesadas, assim, sabe. E depois eu vi que eu e a Dai pedimos muito pela vida da Alice, né. Hoje a Alice que alegra a nossa casa, né, porque ela não entende o que aconteceu, ela lembra da mãe em diversos momentos, mas ela é alegre, assim, né, feliz, ela que vai cuidar da gente, mandar na gente. E foi isso, né, que aconteceu. Acho que foram fases bem difíceis, assim, que eu tive que atravessar, assim, até chegar num ponto que eu visse que eu vi, né, que eu tava com pena e dó de mim mesmo, da minha situação, né, até que um dia o Ivan falou, o último encontro que eu tive com ele, ele falou assim, hoje eu olho pra você e não sinto mais pena, nem dó de você, sabe, eu acho que eu só consegui sair dessa tristeza profunda a partir do momento que eu vi que Deus sempre esteve do meu lado, vi os milagres, vi que tudo que aconteceu, Deus estava do meu lado, e eu parei de, né, me sentir vitimizado, né, tipo, tudo acontece comigo, sabe? Eu acho que Deus teve os motivos dele para levar a Dai, eu não vou descobrir, eu não vou saber, não vou ter essa resposta. Me questionei muito, busquei muito essa resposta nesses meses todos. E hoje eu vejo que não preciso. E também não vou ter essas respostas. Né? Esqueci de comentar uma coisa. Quando eu tava naquele período de tristeza, de extrema revolta com Deus, eu questionava muito a Deus, né? Eu falava assim, Deus, não tô te pedindo dinheiro, não te pedi fama, só pedi pela saúde da minha esposa. Não tô pedindo nada de extraordinário. A gente ouve tantos testemunhos de pessoas que se curaram. Pra ela, se ela se curasse, ia ser melhor pra você, pra gente testemunhar. Não ia ser? Fazia muito essa barganha com Deus, né? Tipo, questionava por que ele não curou a Dai. E um dia o Rondia me deu esse livro, que eu vou colocar uma foto agora, que me ajudou muito, né? A mostrar pra mim o quanto Deus estava com a gente, comigo, me consolando, me amando, me cuidando, né? E isso foi muito importante.
E essa camiseta aqui, que tem a frase "Toda morte vencida gera vida", era do musical da Radassa, que a Dai gostava muito. E essa frase significa muito, né? Porque ela não morreu, né, em vão, assim, que ela falava, eu não quero morrer em vão, eu quero, né, quero, sei lá, ser usada. Agradeço a Deus porque eu tô sendo usada por Deus. E sinto bem, me sinto bem, eu sei para onde eu vou, né? E ela gera vidas, né, até hoje. Eu acho que todos os amigos, familiares, as pessoas próximas que conheciam ela sabiam, né? Ela gerou muita vida, né? Tanta gente que eu vejo, eu lembro da Dai, essa semana eu sonhei com a Dai, essa semana eu pensei na Dai, sabe? Muito confortante, sabe? Ver quanto ela impactou na vida das pessoas, né? E a frase que acho que resume a Dai foi uma frase que eu vi um dia que fala assim: pregue a todo momento. E se for preciso, utilize palavras, né? Acho que isso resume bem o que era a Dai, né? Ela não era de falar muito, ela era tímida, mas o agir dela, né, mostrava o quanto que ela tinha de Deus no coração dela, quanto ela tinha de amor pela gente, né? Eu queria agradecer diversas pessoas, agradecer a Susan, o Paulo, que me davam a consultoria médica sempre que eu precisava, né? O Daniel e a Cris, que cuidaram e cuidam da empresa até hoje, desde que a Dai foi diagnosticada. Agradecer meus pais, que me ajudaram muito, meus sogros, meus cunhados, minha irmã, os primos todos, os amigos, a Julie, que nesses últimos meses de vida da Dai caminhou com ela de perto, Cris Vu, que diversos dias passava a tarde com a gente na químio, deixava a Celina em casa com meses de vida para passar tempo com a Dai, para passar tempo com a gente, para dar aquela força, sabe? Não queria citar todas as pessoas, porque eu não quero ser injusto com ninguém, esquecer algumas pessoas, não se sinta desprestigiado se eu não falei seu nome, mas todos que oraram, todos que mandaram mensagens, me ligaram, sabe? Foram importantes para mim, né? Teve um dia, o Aurélio, que era um funcionário da Dai, né? Ele conseguiu meu contato, né? Soube do falecimento da Dai, e ele falando de como a Dai era guerreira, de como ela era tranquila, né? Ele falou que o que mais chamou a atenção dele foi naquele último vídeo que foi despretensioso, a gente gravou no quarto, assim, a Fefe pegou o celular, começou a gravar, perguntou quais eram os 3 desejos dela, ela não, em nenhum momento, assim, ela falou que queria a cura dela, né? Foi o Fefe que falou, e era o 3º desejo dela, né? O primeiro era sempre os filhos, né? Ela queria que os filhos fossem pessoas justas no caminho de Deus, né? E eu lembro naquele vídeo que a primeira coisa que eu falei foi que Deus curasse a Dai, né? E eu vi que ela se importava, né, nesse momento, mesmo doente, mesmo passando por tantas coisas, ela queria que o bem dos nossos filhos, né? Fefe e Alice. E outra pessoa que eu queria agradecer é a Bru. A Bru, já falei isso pra ela, ela sabe o quanto que ela foi importante pra mim. Numa fase em que as pessoas só viravam pra mim e falavam: você tem que ser forte, você tem 2 filhos, você tem que seguir em frente,
você ter que, sei lá, eram só palavras assim, sabe? Um dia a Bru me mandou uma mensagem e falou, eu sei que você sabe que você precisa ser tudo isso, mas se permita chorar, se permita ser fraco de vez em quando, se permita que os outros te abracem, né? Permita que você seja humano, sabe? E um dia ela me mandou um vídeo de uma moça que perdeu uma gestação, perdeu o pai, depois o marido faleceu, isso num curto período de tempo, né? E ela tava falando da dor que era, das pessoas falarem, você tem que seguir em frente, você tem que esquecer, sabe? Como se desse pra você guardar todos os sentimentos numa caixa e deixar pra trás, assim, sabe? Tudo que eu vivi com a Dai, tudo que a gente passou, sabe? Não tem como. E ela falou da diferença de seguir em frente e seguir pra frente, sabe? Acho que hoje eu entendo o que é seguir pra frente, não seguir em frente, né? Eu vou continuar o meu livro num capítulo novo, eu não preciso escrever um livro novo. Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi como casal, tudo que eu aprendi, eu tenho que levar pra frente. Tenho um legado, tenho 2 filhos, que esses 2 filhos são um pedacinho da Dai nesse mundo, sabe? E nessas horas eu vejo o quão difícil você é ser um cristão, sabe? Se eu fosse no mundo, eu acho que seria muito mais fácil lidar com certas situações, assim, sabe? Tipo, dane-se, sabe? Seguir. Mas um coração cristão, temente a Deus, não me permite, né? E esse período foi difícil, assim, às vezes eu ouvia as pessoas falarem, você tem que ser forte, né? Chegou um momento em que eu tive que mandar algumas pessoas, porque, mano, tinha gente que falava, você tem que tirar todos os quadros da sua casa, tirar tudo, para as crianças não lembrarem da mãe, sabe? Tipo, eu falava assim, cara, o que você sabe da minha vida, sabe? Tipo, hoje eu respeito muito as pessoas nesse sentido, porque cada um lida de uma forma, né, com a sua dor. Não é porque a gente vive situações parecidas que a gente vai ter os mesmos sentimentos, o mesmo agir, sabe? Hoje eu leio e faço questão de mostrar que eu li, deixar os 2 ticks em azul, li, ignorei e é isso, sabe? Eu acho que uma coisa que eu aprendi no cemitério com o Ziel é habitar na dor alheia, sabe? Eu acho que é difícil você tá na pele da pessoa, sabe? Você entender a dor da pessoa, sabe? Você ter empatia pela situação, sabe? Não tentar apenas falar coisas, lacrar e falar uma coisa, sabe? Hoje eu penso muito mais antes de falar merda, assim, sabe? Tipo, sei lá, difícil, sabe? Eu lembro que eu sempre falava pra dar, quando a gente fizer 10 anos de casado, meu sonho é a gente ir pra Las Vegas, renovar os votos naquelas capelinhas no meio da estrada, né? Ela nunca queria, não queria. A gente acabou passando uns 10 anos na lanchonete, né? No hospital. E foi isso, né? Eu acho que
pra mim ainda, não sei, ainda é bem difícil lidar, né, com a perda, né. E eu tô bem, quero voltar a ser feliz, sentir alegria. Essa fase acho que foi a mais dolorida da minha vida, assim. E agora eu acho que é a fase que eu mais busco a Deus, sabe? Nem quando eu fiquei doente, eu acho que eu buscava a Deus como eu busco agora, assim, sabe? Um sentimento diferente, assim, sabe? Quando eu tava doente, eu falava, posso ir a qualquer momento, tô preparado, sabe? Mas tá aqui, tendo a responsabilidade de levar os meus 2 filhos para Cristo, pro caminho certo, sabe? É um caminho de justiça, um caminho para a vida eterna deles, sabe? É muito difícil nesse mundo que a gente vive hoje, assim, sabe? E tenho certeza, né, que a Dai queria não, ela quer que todos pudessem conhecer a Deus da mesma forma que ela conheceu, ter a fé que ela teve, ter a paz que ela teve nos últimos dias de vida dela, ter a paz que ela teve em todos os momentos, em todas as circunstâncias da doença dela. Você via que ela estava tranquila, você via que ela estava bem, assim, sabe? E esses dias eu vi uma placa que a Dai comprou quando a gente se casou, há 11 anos atrás, que estava no banheiro do lavabo, que eu nunca tinha parado para ver. E aquela placa hoje me faz pensar bastante coisa, sabe? De tentar, sabe? Tentar. Nessa vida a gente tem que tentar. Vou deixar a imagem da placa aqui que tá lá em casa para vocês verem. E é isso. Obrigado a todos pela paciência, por estar assistindo esse vídeo. Queria dizer que eu tô bem, acho que meus filhos estão bem. A gente tá tentando seguir pra frente, com as lembranças boas e com saudades, né? Aprendi nesses dias que a saudade é o amor que fica, sabe? É as lembranças, sabe, boas que a gente viveu, todo o aprendizado que eu tenho, tudo que a gente viveu juntos. E nada vai apagar isso, sabe? Não tem como esquecer, não tem como apagar tudo que a gente viveu, a pessoa que ela foi, a pessoa que ela ainda é nos nossos corações. É difícil, é doloroso, mas eu sei que ela lá do céu, lá ela tá olhando pela gente, quer que a gente seja feliz, quer que a gente se alegre, e um dia a gente vai se reencontrar lá no céu. A gente vai conseguir se ver novamente. É isso. Obrigado a todos. Tchau. My faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith